Grandes coisas são feitas por uma série de pequenas coisas reunidas, escreveu Vincent van Gogh. Vincent van Gogh nasceu na Holanda em 1853. Ele foi um dos pintores mais importantes da história. Ele era um desses pós-impressionistas, neo-impressionistas. Ele veio logo após o movimento dos impressionistas. Ele falava no seu jeito particular, tinha novas ideias, uma forma de pintura própria. As suas obras incluíam paisagens, natureza morta, retratos e autorretratos. As suas pinturas eram caracterizadas por cores dramáticas e vibrantes, além de pinceladas impulsivas e expressivas. Muitas vezes ele já colocava as tintas diretamente nas telas, com as bisnagas de tintas. Depois passava os pincéis. Ele foi uma referência para artistas do século XX, como Pablo Picasso, Matisse. Ele foi uma referência do mundo moderno. Mas ele era bem problemático em suas relações pessoais, nas relações sociais. Ele não controlava as suas emoções. Alguns que estudaram Van Gogh consideravam ele bipolar ou até portador de transtornos psíquicos assim mais acentuados. Mas a sua arte era muito original. Era cheia de emoção, sentimento, e ele colocava suas emoções nas telas. Van Gogh tinha irmãos, mas o irmão que ele tinha mais afinidade, que ele se relacionava mais, era o Theo. Eles trocavam muitas cartas, e através dessas cartas que eles trocavam, é que ficou guardado assim, os fatos relacionados à história assim, sobre Van Gogh. Theo guardou todas as correspondências que Van Gogh enviou. Já Van Gogh não guardou tantas cartas dele. Seu irmão Theo dizia para Van Gogh entrar para a academia de artes, mas ele rejeitava a ideia porque ele não gostava de ficar estudando em escolas formais, porque o pensamento dele era muito livre, liberto das formas tradicionais das academias. Aí, em novembro de 1880, ele resolveu, e matriculou-se assim, na academia, estudando tendo noções de anatomia e regras de sombreamento e perspectiva. Theo trabalhava com arte e ajudava Van Gogh. Theo comprava o material de pintura e tentava vender os quadros que Van Gogh pintava em Paris. Mas em toda a vida de Van Gogh, nos 10 anos que ele pintou os quadros, mais ou menos uns 2.000 quadros, não foram 2.000 quadros, foi mais ou menos assim, 2.000 trabalhos que ele fez, tinham quadros e desenhos. O irmão Theo conseguiu vender apenas um quadro. E por isso o Van Gogh ele ficou triste com isso, decepcionado com o irmão. Por que ele não conseguia vender esses quadros? Hoje seus quadros têm valores assim inestimáveis, custa-se milhões de dólares os quadros dele. É aquela coisa, o artista quando morre é que faz sucesso, infelizmente. Van Gogh morou na Bélgica, depois mudou-se para Paris e logo foi para o sul da França. Ele procurou morar numa cidade quente, que tivesse luminosidade para poder pintar seus quadros. Por isso que ele foi para o sul da França, uma cidade litorânea. Ele morou na cidade de Arles. Ele pintou a casa que morou. A casa chamava Casa Amarela. E existe um famoso... ele pintou essa casa, chamado Casa Amarela, e pintou o famoso quadro, que é o Quarto de Arles, em que ele morou. Paul Gauguin, também um pintor francês do pós-impressionismo, era seu amigo. E essa amizade foi marcada por brigas e desentendimentos. Paul Gauguin foi morar um período com Van Gogh, mas o Paul representava a natureza e pessoas com formas simplificadas, com cores vivas, com contornos marcantes e bem definidos. E era assim um pouco diferente da forma de Van Gogh pintar. E ele não gostava de ficar pintando ao ar livre, já Van Gogh já gostava de pintar ao ar livre. Então eles começaram a ter desentendimentos até nessa forma, assim, nessa questão da forma deles pintarem, do local deles pintarem. Então essa amizade deles não deu certo e Paul Gauguin desistiu de morar com Van Gogh. Depois disso, Van Gogh teve aquele fato histórico de ter cortado a sua orelha.
naqueles momentos de delírio que ele sempre tinha. Nessa época, assim, logo em seguida, Van Gogh se internou em um hospício e pintou o célebre quadro Noite Estrelada, que era a vista da janela de seu quarto. Depois ele voltou para o norte da França, onde ele cometeu o suicídio, em um momento de delírio também, com um tiro. Ele tinha apenas 37 anos de idade. Hoje existe um lindo museu, o Museu de Van Gogh, que fica em Amsterdã. Eu pude ter o privilégio de conhecer quando eu fiz uma viagem para a Europa, que eu pude ir em Amsterdã e conhecer esse museu, que simplesmente ele é maravilhoso e tem obras dele, tem os instrumentos que Van Gogh utilizou nas suas pinturas, nos seus trabalhos. O quarto de Arles, que Van Gogh pintou, ele representa o quarto que ele morava. Era uma casa, a gente pode falar uma casa, era muito simples, tinha poucos recursos, um espaço pequeno. Quando ele mudou para Arles, ele escreveu uma carta para Theo, e a carta dizia: está fazendo um calor glorioso, sem vento, que me cai muito bem. A luz do sol é uma luz que, por falta de uma palavra melhor, só posso chamar amarela. É um amarelo pálido de enxofre, de limão, siciliano de ouro. Como amarelo é lindo! Ah, eu queria que você um dia pudesse ver e sentir o sol do sul. Carta escrita para o irmão Theo em setembro de 1888. Bom, o quarto de Arles que Van Gogh pintou e morou tinha 2 portas, uma que dava para uma escadaria e a outra dava para o outro quarto e uma janela. Podemos ver nesse ambiente alguns objetos. 2 cadeiras, talvez essas 2 cadeiras eram para esperar seu amigo Paul Gauguin, que chegaria para morar com ele. Uma cama com 2 travesseiros, a toalha que ele possivelmente usava, uma mesinha com uma jarra de água, uma bacia, uma escova, uma garrafa de água, um espelho na parede, no qual ele estudava o seu rosto para fazer os autorretratos. Na parede havia quadros, 2 retratos de amigos e 2 desenhos. Na outra parede tem um quadro de paisagem com uma árvore de cipreste. Havia um cabide com roupas que ele usava para pintar, tipo jalecos e um chapéu de palha. Dizem que ele colocava uma vela sobre esse chapéu quando pintava em horários noturnos. Havia uma preocupação de pintar o quadro rapidamente, porque ele tinha que registrar a luz naquele horário que ele estava pintando, porque senão o sol poderia mudar a luminosidade do quadro. Existe neste quadro uma característica marcante na sua pintura, a percepção de passar a tinta diretamente na tela. A gente pode perceber isso no chão do quarto. O quarto de Arles seria chamado apenas de O Quarto. Depois ele decidiu chamá-lo de Quarto de Arles. De acordo com as cartas trocadas com o irmão Theo, foram feitas 3 versões para esse mesmo quadro. O primeiro quadro ele foi danificado quando teve uma enchente no local ali onde ele morava. Ele reformou o quadro, depois ele decidiu pintar uma segunda versão do quadro, muito parecida, e mandou para o Theo as 2 obras. Theo, seu irmão. Depois ele fez uma terceira versão um pouco menor e deu para sua irmã e sua mãe, como presente. A primeira versão está no Museu de Van Gogh, a segunda versão está no museu que fica nos Estados Unidos, um museu em Chicago, que se chama Art Institute of Chicago, que é um instituto de artes. E a terceira versão, um príncipe japonês comprou antes da guerra e depois a França conseguiu ter esse quadro. E hoje esse quadro está no Museu d'Orsay. Aqui tem alguns trabalhos realizados por Van Gogh, que são os autorretratos que ele fez. Esse primeiro é um autorretrato dele mesmo, né? Que ele está sem barba. Autorretrato é quando a pessoa pinta ela mesma. Esse segundo trabalho é um autorretrato que ele fez logo em seguida que ele tinha cortado a orelha dele. Ele está com a orelha enfaixada. Esse outro retrato é da mãe dele, do artista, né? Foi feito em 1888. Esse é de Augustine Roland.
Lebercuse. Esse retrato é do carteiro Joseph Roland, foi feito em 1888. Esse é um retrato de Eugene Bock, o poeta contra um céu estrelado. Esse é um trabalho de paisagem, é um ponte de Lagos, em Arles, cidade que ele amou. Uma outra paisagem, né, que é uma praia com os barcos pesqueiros na praia em Sainte-Marie, em 1888. Uma outra paisagem, um velho moinho, de 1888 também. Mulher camponesa cavando ou mulher com uma pá. Vista de trás, 1885. Esgotado. Lápis em papel de aquarela. Esse já foi de 1882. Essa caveira achei bem interessante. Caveira de um esqueleto com um cigarro aceso. Esse foi de 1885. Esse é o Terraço do Café à Noite, de 1888. Muito famoso, né? A Natureza Morta. É um vaso com 15 girassóis, feito em 1888. Outra Natureza Morta com a Bíblia Aberta, Vela Apagada e Romance, de 1885. E esse quadro feito por Paul Gauguin, que pintou o retrato de Van Gogh, Pintor de Girassóis.